Afinal de contas, o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis e também participar do destino da sociedade. Votar e ser votado, ter direitos políticos, civis assegurados. A democracia sem direitos sociais lhe garante aí a participação dos indivíduos na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, uma velhice tranquila. Como exercemos o direito à cidadania? Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos, sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos pertencentes à sociedade organizada e a qualidade do cidadão em exercer o conjunto dos direitos a liberdades políticas, econômicas e sociais, estando sujeito a deveres que são impostos relacionando-se com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando que seus direitos sejam violados. A cidadania mistura a partir de processos e lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos da América do Norte e na Revolução Francesa. Esses dois elementos rompem o princípio da legitimidade, vigia então baseado em deveres dos súditos que passaram a estruturá-los a partir dos direitos do cidadão. Deste modo, diante de todos os tipos que foram travados, ampliar-se o conceito na prática e na cidadania para as mulheres, crianças, minorias nacionais, sexuais e etárias. O conceito de cidadão é mal definido e ambíguo e utilizado em diferentes sentidos. Alguns utilizamos a intenção de eliminar diferenças entre os seres humanos, ou seja, como uma expressão de igualdade, todos os cidadãos, portanto, todos são iguais. Outros, porém, lhe dão significado mais restrito, considerando o cidadão que eles têm responsabilidades públicas, inclusive o direito de participar das decisões políticas. Esta ambiguidade vem de longe, já tem sido assinalado por o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau no Contrato Social no século XVIII, e dizia que o de cidadão só deve ser dada à pessoa a participarem da autoridade soberana, que desse modo é o consentimento das leis, que ainda observa que os franceses mal usam o esclarecimento e também a palavra cidadão é um sinônimo burguês. Durante a Revolução Francesa, usar a palavra cidadão como demonstração de igualdade de todos, não havia mais nobres e plebeus, livres e escravos, havia apenas cidadão. Mas a cidadania ampliava a vinculação jurídica com o Estado determinado e assim, os cidadãos franceses, ingleses, suíços e brasileiros, etc., aos poucos foi se estabelecendo a distinção de um certo ponto, reproduzia uma classificação do direito romano. Os cidadãos que tivessem uso dos direitos políticos correspondente, porém, com a teoria de Rousseau, foram classificados em cidadãos ativos e demais foram-se para puro e simplesmente a diferenciação que foi devolvida com a precisão teórica dos alemães no século XIX. No direito brasileiro, exigia-se uma expressão do uso da palavra cidadania, notando-se a precisão dos textos legais para também obras jurídicas, entre as quais não há opiniões divergentes quanto ao assunto. A Constituição brasileira estabelece no artigo 8 que compete à União a legislação sobre a nacionalidade e a cidadania, e no artigo 22 proíbe a delegação da competência do Congresso Nacional legislar sobre a nacionalidade, a cidadania dos direitos políticos e o direito eleitoral. Na parte relativa à Declaração dos Direitos da Constituição, trata-se da nacionalidade, fazendo distinto entre o brasileiro nato e a naturalização, não havendo qualquer referência ao cidadão, e essas palavras também não aparecem na parte relativa aos direitos políticos e garantias individuais.
Na legislação refere-se da palavra nacionalidade os políticos. Aparecem também palavras de cidadão e cidadania. Assim, embora a Constituição atribua à União da legislação da cidadania, existe qualquer lei que refira ao assunto. Entre as opiniões que se dividem, os fundamentos consideram-se quanto à Constituição, usa a expressão são brasileiros, está implícito que se refere aos cidadãos, entre outros. Porém, entende que a comissão da palavra cidadão demonstra para o brasileiro é preciso a capacidade eleitoral que se sustente a cidadania ligada aos direitos políticos. De acordo com